protestos de junho nas ruas do país, com pautas difusas e novas formas de organização, desafiaram a capacidade de interpretação de especialistas de diversas áreas de conhecimento. Sociólogos, cientistas políticos, jornalistas e acadêmicos formularam teses e se debruçam também sobre o saldo dos acontecimentos para o cotidiano do exercício democrático. Propostas que surgiram na classe política como respostas foram descartadas e outras ainda precisam ser consolidadas. Para fazer um balanço destas questões, o Mundo Político recebe o professor da UFMG e da PUC Minas, José Luiz Quadros, doutor em Direito Constitucional. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, prazer. Professor, qual a sua avaliação geral dessas manifestações que sacudiram o país um mês após esses protestos terem se dissipado? Pois é, agora começam a aparecer muitas avaliações, né? E na época, no calor dessas manifestações, eu já tinha escrito um texto que eu divulguei no blog, né? Começando a fazer uma análise do que podia representar esses protestos difusos, né? Na verdade, o que a gente pode perceber é que isso se insere dentro de algo que é muito maior. Essas manifestações no Brasil, elas acompanham algo que vem ocorrendo em boa parte do mundo. Nós vemos paralelos com a Primavera Árabe, por exemplo. Sim, as manifestações no Egito, na Tunísia, na Argélia, as manifestações pela Europa, né, na Espanha, na Grécia, em Portugal, em outras cidades, Paris, Berlim. Né, Quais as manifestações seriam os pontos comuns nessas manifestações? Por toda a América Latina. Pois é, o que há em comum, quer dizer, na verdade são reivindicações distintas. A Europa vive uma crise econômica radical. Né? O norte da África, ditaduras ferozes que parecem chegar ao fim, mas não se criam alternativas. E aqui no Brasil parecia que ia tudo muito bem. Né? Um crescimento econômico, desemprego quase inexistente, o desemprego. Milhões de brasileiros foram inseridos no mercado de trabalho, passaram a poder consumir. Então parecia, olha, no Brasil não haveria motivo para essas manifestações. Mas elas eclodiram sem que os órgãos de segurança, de inteligência, pudessem prever essas manifestações. E o que a gente vê nessas manifestações são reivindicações difusas. Mas o que está por trás disso? O que há em comum no que acontece no Brasil, no Chile, na Argentina, na Colômbia, na Europa, na África, na América do Norte? Há um enorme mal-estar. O que a gente pode perceber na nossa sociedade, que embora os brasileiros, né, nesses últimos 10 anos, milhões de brasileiros, foram muitos, foram quase 60 milhões de brasileiros, passaram a melhorar de vida em que sentido? Passaram a poder consumir mais, né? Que esse aumento do padrão de consumo, né, essencialmente não significou a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então há um mal-estar. A insatisfação, esse mal-estar, é notadamente em relação aos serviços públicos que deixam a desejar. Não só os serviços públicos, né? Eu acho que a gente vive essa insatisfação do próprio sistema em que a gente vive. Eu lembro, no calor das manifestações, Gilberto de Menstein escreveu um artigo falando da vandalização do cidadão de São Paulo. Olha, esse cidadão paulista, que agora pode comprar o seu automóvel, que agora pode comprar o seu laptop, o seu celular, né? Isso melhorou a vida dele? Não, ele passa 2, 3 horas por dia num trânsito infernal, ou num transporte público, ou no metrô, né? Numa sociedade altamente competitiva e individualista. Então, na verdade, esse mal-estar é um mal-estar estrutural, que está lá embaixo. Num primeiro momento, as pessoas começam a apontar o dedo para aquelas questões que elas veem com maior facilidade. O problema é o preço da passagem, o problema é a qualidade do ônibus, o problema é a educação, o problema é a corrupção. Só que, aos poucos, a expectativa que há é que as pessoas comecem, aos poucos, num processo, como se fosse um processo de psicanálise coletivo, a encontrar as razões estruturais, né? O problema não é serviço público. Você vê o problema, a péssima qualidade, por exemplo, dos serviços, as coisas dos serviços privados também, de aeroportos privatizados que não funcionam, de telefonia privatizada que é horrorosa, né, dos assaltos diários, privados e públicos aos bolsos das pessoas. Na verdade, é uma estrutura que é uma estrutura corrupta e que vai minando as pessoas. As pessoas estão nervosas, as pessoas estão à flor da pele. E, nesse primeiro momento, acusam, identificam causas superficiais, mas há uma análise com a qual eu concordo e que também eu fiz há algum tempo, de que aos poucos as pessoas vão chegando a essas causas estruturais. Pois é, professor. Uma pesquisa do Instituto Gallup, que foi divulgada em junho, ela revelou que o nível de satisfação dos brasileiros com os serviços, de uma forma geral, vem caindo desde 2005.
Agora, são números que contrariam um pouco dados econômicos e sociais que mostram uma melhora de renda e no padrão de consumo dos brasileiros, né? Dá para entender como essa contradição é uma contradição real ou é uma aparente contradição? Não, apenas? ela é uma contradição real, né? Muito clara. Por quê? Porque o que a gente tem, na verdade, dentro desse sistema econômico que foi posto, que está aí hegemônico no mundo a partir da década de 80, 1980, e que se universaliza na década de 1990, é de que a gente acredita que consumindo mais, comprando mais coisas, a gente vai ter uma vida melhor. E obviamente que não vai. Então, isso também gera ou aumenta a insatisfação. As pessoas podem pensar, não, agora eu posso comprar meu carro, mas eu vou comprar meu carro numa cidade que não anda, e óbvio que não vai andar, porque eu tenho 300 novos automóveis por dia em Belo Horizonte. Então, isso é uma farsa. Agora eu posso comprar meu celular, mas o celular não funciona, o preço é alto, a companhia não funciona, os serviços são péssimos. Então, as pessoas vão pensar, olha, na verdade não é o aumento do padrão de consumo que vai me fazer mais feliz, né? E esse vazio, né, que ele vai resultar justamente nessa crescente insatisfação que as pessoas ainda não conseguem identificar com clareza, mas aos poucos esse processo que se iniciou, que vai continuar, né, aos poucos as pessoas vão descobrindo isso. Diante disso que o senhor coloca, a leitura que a mídia fez desses acontecimentos, ela foi adequada? Não. A mídia, nós temos, isso é um outro problema, isso talvez é uma das pautas que a gente precisa enfrentar no Brasil, entre muitas outras pautas, né? Além das mudanças estruturais que o Brasil e que o planeta precisa, né? Mas a mídia no Brasil é uma mídia concentrada. Eu diria mesmo que a maior parte da população que se informa ou que assiste os grandes meios privados, e que são poucos, né? Rede Globo, SBT, Rede TV e Band, né? A gente não tem liberdade de informação. A grande mídia no Brasil oculta o que está acontecendo para o resto do mundo e oculta também o que acontece aqui. Né? Essa mídia concentrada na mão de poucos, que não é um fenômeno só brasileiro, hoje é um fenômeno também global, ela tenta manipular, criar pautas, né? E a mídia tentou criar pautas e manipular as manifestações, mas não conseguiram. Os protestos foram, né? em alguma medida, reação também a essa mídia? Ocorreram, isso foi interessante, entre as pessoas que protestaram, muitas pessoas, e a gente viu isso muito nas redes sociais e nas ruas, muitos cartazes, por esse desrespeito que a grande mídia faz ao cidadão brasileiro, a ocultar, a mentir, a distorcer e querer criar pautas ou colocar na boca das pessoas coisas que as pessoas não queriam dizer e que algumas acabam repetindo. Né, o que a grande mídia faz. Acho que esse é um problema, essa é uma pauta importante, não é uma pauta só brasileira, mas é uma pauta importante no Brasil. Nós precisamos democratizar os meios de comunicação social, né, que hoje estão na mão de poucas pessoas no Brasil e no mundo, e essas pessoas decidem o que a população vai ficar sabendo e o que ela nunca vai ficar sabendo, e mesmo quando conta o que acontece, conta de forma distorcida e de forma parcial. Professor, em termos de representação política, esses protestos eles acabaram escancarando um déficit grande entre os anseios da população e o desempenho dos seus representantes? Eu acho que isso foi um dos fatores que ficou claro aqui, né? Os nossos representantes não representam a população, representam outros interesses. Talvez representam aquelas pessoas que financiam a campanha deles. É muito interessante, na época das eleições municipais, aqui em Belo Horizonte, o jornal Estado de Minas trouxe uma reportagem muito interessante, falando que alguns candidatos a vereadores gastavam nas suas campanhas eleitorais mais do que eles ganhariam nos 4 anos como vereador. Isso é um fenômeno que acontece não só com o vereador, acontece com o deputado estadual, com o deputado federal, com o senador. Generalizado. É generalizado. E não só no Brasil. Né? Nos Estados Unidos, a CNN divulgou um senador que gastou 30 milhões de dólares. O salário do senador, ele tem um mandato de 6 anos, ele ganha 150 mil dólares por ano. No final de 6 anos, ele ganhou 900 mil dólares e investiu 29 milhões de dólares na sua campanha eleitoral. Quer dizer, seria a reforma política o caminho para se resolver esse ato? A reforma política pode ajudar a resolver essa questão pontualmente. Nós vamos falar, por exemplo, financiamento público de campanha é uma necessidade. Reduzir os gastos com campanha eleitoral é uma grande necessidade. Não podemos, o eleitor brasileiro ou nas outras democracias pelo mundo afora, nós não estamos escolhendo qual que é o melhor escritório de marketing eleitoral. Nós temos que escolher qual que é o melhor projeto de governo, qual que é a melhor pessoa ou pessoas ou grupos de pessoas para levarem adiante aquele projeto. E não quem tem a melhor campanha eleitoral. E o que hoje a gente escolhe é o melhor escritório de marketing eleitoral. Então está tudo distorcido.
E essa distorção começa a vir à tona. Agora, é óbvio que a reforma eleitoral ela pode começar ou ajudar a resolver esse problema pontual. Nós temos uma série de outros problemas que afetam e que estão deixando as pessoas cada vez mais nervosas e insatisfeitas, né, e que só vai mudar se a gente mudar estruturalmente a nossa sociedade. A bandeira da reforma política ela foi colocada pela própria presidente Dilma como uma tentativa de resposta às ruas. A ideia original dela era de uma constituinte exclusiva. Por que essa ideia não encontrou eco na maior parte do meio jurídico brasileiro? Primeiro, majoritariamente o meio jurídico ele é um meio bastante conservador, né? E mesmo entre juristas que têm uma perspectiva mais progressista, vamos dizer assim, né? Essa é uma palavra que merece uma tradução melhor, talvez, né? Houve uma preocupação em perder as conquistas que representaram a Constituição de 1988. Nós no Brasil tivemos 8 constituições, contando a emenda número 1 de 69 como uma constituição também, e a maior parte dessas constituições foram constituições autoritárias. O Brasil teve, na sua história, curtos períodos de democracia, que foi de 1946 a 64 e agora de 88 até os dias atuais. Então muitos juristas, progressistas, democráticos, ficaram preocupados em perder essa Constituição de 88, que foi uma conquista importante, que traz elementos democráticos importantes. Isso tem a ver também com o perfil um pouco de direita dos protestos, esse temor dos juristas ou não? Pois é, aí, para a gente chamar os protestos de um perfil de direita, é complicado. Talvez a gente possa dizer, as manifestações, qual que eram as reivindicações iniciais nas ruas? Né? Saúde de qualidade, né? Educação de qualidade, fim da corrupção. Isso não é uma pauta da direita, né? Isso é uma pauta tradicionalmente da esquerda, né? Ou seja, saúde pública é uma pauta da esquerda. Saúde privada e planos de saúde privados e privatização que é uma pauta da direita. Saúde e educação pública é uma pauta tradicionalmente da esquerda. O combate à corrupção é uma pauta que era uma pauta mais comum na esquerda. Então, talvez não possa dizer isso, mas houve como uma manipulação, muitas vezes, né, dessas manifestações e foram colocadas na voz das pessoas diversas reivindicações outras. Por exemplo, a PEC 37. A PEC 37 também, eu não acredito que a direita ou a esquerda possam ser ideologicamente contrárias ao Ministério Público forte, que fiscalize. Agora, são outros interesses que estão por detrás. A questão da PEC aí, 37, né? Aproveitando que o senhor tocou no assunto, o fato dela ter sido rejeitada tão rapidamente, também como uma resposta do Congresso, ela não prejudica um debate que é necessário sobre limites de atuação do Ministério Público? E quais seriam os caminhos para se levar adiante esse debate? Sim. E aí eu acho que é uma resposta bem populista que ocorreu no primeiro momento. Olha, obviamente, claro que você não vai resolver essa insatisfação, né, que está aí latente e crescente, não só no Brasil, né, com o PEC 37 ou com transformar a corrupção em crime hediondo, que é uma bobagem, que não vai resolver o problema da corrupção. Então são respostas populistas. Olha, a PEC 37 pode não ser, concordo com você, eu acho que ela precisa ter um debate importante. Olha, o Ministério Público é um órgão... que não seja pela PEC, mas de discutir os limites ao Ministério Público ou de outra forma. Qual é o papel do Ministério Público, como o Ministério Público vem atuando. O Ministério Público é um importantíssimo órgão de defesa dos direitos humanos, do meio ambiente, dos direitos constitucionais, dos direitos fundamentais das pessoas, né, que tem uma atuação fundamental, foi uma conquista importante de 1988, mas a gente pode também levar em consideração, mas como tem atuado o Ministério Público? Como tem sido a atuação do Ministério Público nos municípios? Esses termos de ajustamento de conduta, será que o Ministério Público tem ido além do que efetivamente ele pode fazer? Esse é um debate importante, é um debate democrático, eu acredito que sim. Mas o que o Congresso votou rapidamente no calor das manifestações, né, foi algo para dar uma satisfação, falar, nós estamos respondendo às ruas. Né? Mas, obviamente, não é essa a resposta que as ruas ou que as pessoas querem e, aos poucos, vão descobrindo o que efetivamente elas querem. Né? E outro movimento do Congresso, voltando à questão da reforma política, foi o fato do Congresso praticamente enterrar a proposta de um plebiscito, a possibilidade de um plebiscito que tratasse da reforma. Como o senhor via essa possibilidade? Pois é, eu era favorável ao plebiscito e talvez até a uma constituinte originária. Então, acho que aí, primeira questão, né, para se convocar um plebiscito é fácil, existe uma lei que regulamenta isso, né, e basta 1/3 dos deputados federais ou 1/3 dos senadores para se convocar um plebiscito que interesse ao Poder Executivo ou ao próprio Poder Legislativo.
E o plebiscito seria importante para envolver a população no debate. Então, na verdade, a gente falar, olha, vamos para o plebiscito para ouvir o que é a população, trazer esses temas, né? Esses temas importantes, por exemplo, democratização da mídia, reforma política, transporte coletivo, urbano, né? Enfim, esses e outros temas. Que aí não seriam só temas de reforma política. Isso, mas colocar quais seriam os temas que envolveriam, por exemplo, a convocação, por que se convocar uma Assembleia Constituinte? Né? Quais são os grandes temas nacionais que precisam ser enfrentados? Então, um plebiscito para ouvir a população, sobre quais temas interessam a população, seria muito interessante. Ou mesmo pensar um plebiscito para debater a questão da reforma política, mas onde as perguntas no plebiscito saíssem da população e não de meia dúzia de pessoas em Brasília. Né? A Câmara dos Deputados acabou de criar um grupo de trabalho, né, com a intenção de construir uma proposta de reforma política. Que expectativa que o senhor tem em relação ao avanço da reforma por este caminho? Nenhuma. Eu acho que se as pessoas, né, e as pessoas não vão ficar em casa, mas se as pessoas voltarem a se manifestar, a pressionarem, a acompanharem esse processo, né, e mostrar a sua força, aí a gente pode ter alguma coisa, algum avanço positivo em termos de reforma política. Mas se não, não vai ter coisa nenhuma, porque o que seria muito interessante do plebiscito que a Dilma pensou, que a presidenta Dilma pensou, era a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva para fazer a reforma política, onde nós teríamos então pessoas eleitas exclusivamente para fazer a reforma política. Estando na mão do Congresso é um problema de sobrevivência. Não vai sair coisa nenhuma, lógico. Os deputados e senadores que estão lá, para eles não interessa uma reforma política ampla, porque isso vai significar perda de poder para eles. Daí que a tese de uma Assembleia específica para se fazer a reforma política era necessária, porque nós teríamos pessoas que seriam eleitas exclusivamente para fazer a reforma política. Feita a reforma política, essa Assembleia Especial se dissolveria e nós teríamos novas regras do jogo político. Isso sim eu acredito que é possível. Agora, os próprios deputados e senadores eleitos, esse Congresso que está aí, fazer a reforma política, vai sair uma ou outra coisa de menor importância, não vamos ter uma reforma política que seria necessária para a gente democratizar mais o sistema representativo brasileiro. O senhor acha possível que a população volte às ruas já por uma reforma política, ou isso tende a ficar mais para 2014, para a Copa do Mundo, com o chamariz de um grande evento internacional? Olha, toda previsão, ela é arriscada, né? E a gente viu isso. Hoje a gente tem as pessoas se comunicando, né, cada vez mais nessa grande brecha que ocorreu a essa manipulação da informação, que são as redes sociais. Então, a gente pode ter surpresas, porque as pessoas estão se comunicando e se comunicando cada vez mais, e de repente a gente pode ter novas surpresas. Mas, diante do que ocorreu, né, e diante das manifestações, das pautas que apareceram nas manifestações, ou mesmo das análises que a gente pode fazer a respeito desse mal-estar que vivem as sociedades contemporâneas no mundo inteiro, né, e no Brasil as causas do nosso mal-estar coletivo, eu diria que a pauta principal, a preocupação principal da população não é a reforma política. Então, isso pode vir, efetivamente, quando a gente tiver um outro evento que de forma agressiva nos ofenda, como foi agora essa prévia da Copa do Mundo aí, essa Copa das Confederações, onde estádios caríssimos, preços de ingressos caríssimos, jogadores milionários, e as pessoas olhando aquilo falam, olha, o futebol deixou de ser um esporte popular. Né? A gente não pode ir, antes o que cambista cobrava é o que você paga oficialmente para ver um jogo regular do Campeonato Brasileiro. Então, quando se tiver, eu acho que talvez a Copa do Mundo possa ser um outro fato gerador que possa levar as pessoas de novo às ruas para falar da sua insatisfação. Entre as respostas que já foram oferecidas, o senhor considera que elas são suficientes? Em que medida para atender o que as ruas pedem? Não, elas não são suficientes coisa nenhuma, em nada, são medidas populistas, pontuais, frágeis, né? E que talvez, eu acho, daí de tudo que apareceu, a única coisa que seria mais importante seria mesmo um plebiscito que mobilizasse a opinião pública brasileira em torno dos grandes debates nacionais. Além disso, que outras respostas o senhor consideraria necessárias nesse momento da classe política? Acho que a classe política, o que eu vejo, né, da classe política seria isso. Nós precisamos de um plebiscito, nós precisamos de envolver a população no debate das questões públicas. Então, de uma forma ou de outra, os políticos, cada um
dentro da sua esfera na federação, seja em nível municipal, discutir com a população, envolver a população nos debates do município, em nível estadual, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, envolver a população nos grandes temas estaduais e no nível federal também. Acho que a resposta precisa o quê? Né? Não é quem vai dizer a pauta, não são os representantes, são os representados. E deveria ser assim sempre, porque os representantes representam a população. Então quem tem que dizer a pauta é a população, e não os representantes em nome da população. Então um momento desse, dos políticos se aproximarem da população e construírem canais, institucionais ou não, os mais variados, né, para que a população possa dizer da sua insatisfação, possa discutir essa insatisfação e dizer, olha, o que a gente espera, né? O que a gente quer, quais são as pautas que a gente quer que sejam enfrentadas pelo Executivo e pelo Legislativo. Professor, aproveitar a presença do senhor aqui para tocar rapidamente em alguns pontos relacionados ao Poder Judiciário também. Na última semana, o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, deu uma liminar em que ele cancelava, né, a instalação de 4 novos tribunais regionais federais no país. Isso gerou também reações no Congresso. É mais um episódio de uma relação que está cada vez mais conturbada entre Congresso e Judiciário? Sim, Primeiro, é uma medida populista, né, do Judiciário, um Judiciário que se sente, que acha que é um órgão de representação e que está extrapolando muito a sua função. Né? E aí você tem, nesse jogo de poder, né, o jogo dos poderes do Estado, nós temos um Congresso Nacional omisso, um Congresso que não discutiu e não votou as grandes pautas, e nessa omissão do Congresso Nacional, né, quem ocupou esse espaço foi o Judiciário. Essas trombadas institucionais, elas são prejudiciais ou benéficas ao país? Não. Olha, veja bem, talvez não seja nem o campo do prejudicial ou benéfico, quer dizer, elas ocorrem, é um jogo de poder. Então, o importante é que a gente tire um aprendizado disso e aperfeiçoe as instituições. Né? Obviamente que esse conflito ele não é bom, mas como a gente vai lidar com o conflito e como nós podemos sair desse conflito entre legislativo e judiciário pode se transformar em algo positivo. Mas claramente, quem de certa forma gera esse fortalecimento do judiciário, que extrapola suas funções constitucionais, especialmente o Supremo Tribunal Federal, é um Congresso Nacional omisso que não debateu as grandes causas. E aí basta o telespectador lembrar que grandes questões, por exemplo, questões que estavam na pauta do Congresso Nacional, né, casamento gay, né, a questão do aborto e a questão do anencéfalo, a questão da reforma política, né, e várias outras questões que deveriam ser votadas e o Congresso não votou, foram decididas pelo Judiciário. Por quê? O Congresso não exerceu o seu poder, não respondeu à população, o Judiciário foi lá e ocupou aquele espaço vazio deixado pelo Congresso Nacional. Então, acho que uma forma de resolver isso é o Congresso voltar a fazer o que deveria fazer, debater os grandes temas nacionais e responder às expectativas dos seus representados, da população brasileira. Muito obrigado por sua participação no Mundo Político, professor. Nada. Eu conversei com o professor da PUC Minas e da UFMG, José Luiz Quadros, que é doutor em Direito Constitucional. Nossos assuntos foram uma avaliação dos protestos de junho, das respostas dadas pela classe política e também do momento conturbado da relação entre o Legislativo e o Judiciário. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.